Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica André de Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Jornal é Notícia. O economista-chefe da Vazul, Antônio da Luz, afirmou que o aumento do IOF sobre a operação de crédito afetará especialmente os produtores rurais que contratam crédito como pessoa jurídica, tomando o financiamento mais oneroso e dificultando o acesso ao crédito. Ele considera um aumento absurdo, especialmente em um contexto da taxa Selic elevada de 14,75%, o que, segundo ele, torna o crédito rural praticamente inviável. Produtores que recorrem a cooperativas como pessoa física também sentirão os efeitos, embora de forma indireta. As principais informações. O governo federal prepara uma medida provisória para tornar o porto de Itajaí, em Santa Catarina, uma doca independente do porto de Santos. Desde janeiro, o terminal está sob gestão do Executivo e é gerido pela Autoridade Portuária de Santos. E quero dar uma notícia em primeira mão. Nós estaremos encaminhando uma medida provisória que vai transformar o Porto de Itajaí numa doca independente e no Porto Federal. O ministro dos Portos e Aeroportos também anunciou investimentos da ordem de 800 milhões de reais para modernizar e ampliar a capacidade do porto catarinense. O porto de Itajaí teve as atividades paralisadas em 2022, quando a intenção do governo federal na época era de privatização das atividades locais. Durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, deu detalhes da retomada da demanda por embarcações da indústria naval brasileira, o que não acontecia desde 2016. E desde o ano passado, nós estamos demandando embarcações para a indústria nacional. E Santa Catarina tem muito a ver com isso. Serão 52 novas embarcações a serem contratadas até 2026. Essas embarcações totalizarão um investimento de 29 bilhões de reais. As principais informações. Jornal é Notícia. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, emitiu um alerta sobre o aumento do número de casos de febre amarela nas Américas. Até maio deste ano, o número de infecções foi 8 vezes maior que no mesmo período de 2024. E o número de mortes já supera em 3 vezes o total do ano passado inteiro. Ao todo, a região já relatou 221 casos e 89 óbitos este ano. A liderança é do Brasil, com metade das infecções e das mortes, seguido da Colômbia e do Peru. A preocupação é com os casos fora da Amazônia, como em São Paulo e no estado de Tolima, na Colômbia, porque isso pode aumentar o risco de surtos urbanos. Segundo a OPA, quase todos os infectados este ano e em 2024 não estavam vacinados. É que a cobertura vacinal caiu depois da pandemia. Essa queda na imunização deixou muita gente desprotegida. Só para se ter uma ideia, em 10 dos 12 países onde a doença é comum, a taxa de vacinação está abaixo dos 95% recomendados. A febre amarela é transmitida por mosquitos, inclusive o Aedes aegypti nas cidades, o mesmo transmissor da dengue, e pode causar
febre, dores no corpo, vômito e, em casos graves, morte. Se você identificar esses sintomas, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Somente o médico pode avaliar a situação e orientar o tratamento. A OPAS recomenda reforçar a vacinação em todos os países, monitorar os casos de perto e alertar viajantes para as áreas de risco. Também orienta o uso de doses fracionadas da vacina, quando necessário, para aumentar a proteção com o estoque disponível do imunizante. Você pode conseguir informações sobre a vacinação contra a febre amarela na página da Secretaria de Saúde do seu estado ou do Ministério da Saúde. Jornal é Notícia. Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a expansão para a região Nordeste do Sistema Defesa Civil Alerta, ferramenta que utiliza a rede de telefonia celular para avisar sobre situações de perigo meteorológico à população. O alerta é feito por meio de mensagem de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho. O aviso é disparado para a população em área de risco que tenha cobertura de rede 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio do usuário. Segundo o ministro Valdez Góes, a tecnologia pode salvar vidas. Jornal é Notícia. Em 2024, o Brasil alcançou o número de 1.266 cachaçarias, um aumento de 4% em relação a 2023, com 49 novos estabelecimentos registrados, marcando o terceiro ano consecutivo de crescimento no setor. Os dados são do Anuário da Cachaça 2025, divulgado pelo Ministério da Agricultura e parceria com entidades da IBRAC, CNA, IBI e ANPAC, que acompanham e promovem o desenvolvimento da produção de cachaça no país. Jornal é Notícia. Vamos ao rápido intervalo, já já tem mais informações. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já! Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. A Hora do Consumidor, e a pergunta é do Paulo de Aracaju, né? O Paulo disse que tentou cancelar o plano de internet, mas cobraram multa para ele, né? Isso tá certo? Olha, obrigado, viu, Paulo, pela sua participação. E depende, viu? Se você cumpriu o prazo do contrato ou foi lesado, pode cancelar sem pagar multa, viu? É o artigo 51 que cuida desse assunto, tá bom? Obrigado pela sua participação, Paulo. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Vamos de dica hoje, uma dica saudável para você na sintonia? Que tal uma aguinha com limão aí do outro lado? E aí você me pergunta, mas é bom mesmo? Ajuda em quê? Vamos falar sobre isso, né? Porque é tão tranquilo de fazer, sempre tem aí na sua casa. Vem comigo! Apesar de a água com limão não aumentar a queima de gordura do corpo, é uma bebida rica em nutrientes antioxidantes que ajudam o organismo a eliminar toxinas, facilitando o processo de perda de peso. A bebida também limpa o paladar, ajudando a diminuir a vontade de comer alimentos doces, que podem engordar ou prejudicar a sua dieta. Então, fica essa dica para hoje, viu? Aguinha com limão, com moderação, tá? Não vai ficar fazendo isso todo dia, toda hora, todo momento, não. Bebe só água normal, mas, principalmente em jejum, um pouquinho de água com limão. Beijo pra você, saúde pra nós. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Você já viu alguém embarcar com um frango assado inteiro no avião? Pois foi isso que uma passageira fez nos Estados Unidos. O voo saía de Nova Jersey com destino a São Francisco e ela contou que sofre de ansiedade alimentar. Por isso prefere levar a própria comida. A escolha? Um frango assado daqueles de domingo. Segundo ela, não teve problema nenhum para embarcar. O segurança do aeroporto até deu risada.
Agora me conta, isso é normal ou passou dos limites? Cada um tem seu jeitinho, né? Mas levar um frango inteiro no voo dá o que falar, com certeza. Eu sou Kleber Salles e esta foi mais uma edição do InfoNews. Confira já já a nossa próxima edição com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Santos iniciou uma busca estratégica por um novo CEO após a saída de Pedro Martins, com 2 nomes de peso no radar: Alexandre Matos, do Cruzeiro, e Fabinho Soldado, do Corinthians, né? Segundo a apuração do jornalista André Hernan, ambos os executivos demonstraram interesse em ouvir a proposta do Peixe, que promete autonomia total na gestão do futebol, um projeto alinhado com o presidente Marcelo Teixeira. O presidente santista quer um executivo com experiência para desafios e urgência. As tratativas com Matos e Soldado devem avançar aí nos próximos dias, né? Enquanto isso, o Santos mantém um terceiro nome em sigilo, também de um clube da Série A. A escolha do novo CEO será determinante para o futuro do Santos, que busca equilibrar dívidas e reconstruir um projeto esportivo competitivo. A promessa de carta branca pode ser o trunfo para atrair um dos 2 candidatos. E vamos aguardar então aí por novidades, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte aqui no nosso radar. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Jornal em Notícia. Pessoas que usam programas do SUS, Sistema Único de Saúde, vão passar a receber mensagens a partir desta semana pelo WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo gov.br sobre o uso contínuo de medicamentos. As notificações vão ser enviadas pelo Ministério da Saúde. A ação tem a finalidade de alertar pacientes sobre a importância de continuar os tratamentos, como os de hipertensão e diabetes. Hipertensos que retiraram medicamentos apenas 3 vezes nos últimos 12 meses por meio do Farmácia Popular vão ser os primeiros a receber as mensagens. O programa disponibiliza remédios de forma gratuita. Cerca de 270 mil mensagens vão ser enviadas. Agendamentos de consultas médicas com profissionais, lembretes alertando sobre retirada de remédios para diabetes e vacinação também vão ser enviados pelo Ministério da Saúde. Por segurança, quando a notificação for enviada pelo WhatsApp, é importante o paciente verificar se a mensagem apresenta um selo de verificado azul da Meta, que fica ao lado do nome do perfil. Jornal em Notícia. Setores do Congresso reagiram com força à decisão do governo federal de aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, por meio de 2 decretos presidenciais. O aumento foi feito sem passar pelo crivo do Legislativo, o que acirrou o clima entre os poderes. Parlamentares já apresentaram mais de 20 propostas para tentar barrar a medida. Hugo Mota também criticou a medida e disse que ela foi tomada sem qualquer diálogo com o parlamento. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justificou o aumento dizendo que, no momento, não há alternativa viável para garantir a arrecadação exigida. Segundo ele, sugestões estão sendo analisadas, mas a decisão de manter o decreto segue válida. Parlamentares alegam que o aumento do IOF por decreto é inconstitucional, já que a criação ou elevação de tributos deve ser aprovada pelo Congresso. Eles também alertam para o impacto da medida sobre a população de menor renda, especialmente nos seguros de saúde, vida e veículos, serviços essenciais que devem ficar mais caros com a nova alíquota. Jornal em Notícia. Responsáveis por mais de 70% das vagas de emprego formal criadas em abril, os setores de comércio e serviços podem ser os mais impactados pelo aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras anunciado pelo governo federal. A medida afeta diretamente operações como crédito e seguros, essenciais para pequenas e médias empresas, e pode encarecer serviços como planos de saúde e seguros de veículos, afetando também o consumidor final. Em abril, o comércio e serviços somaram juntos 184 mil vagas formais, de um total de mais de 275 mil postos de trabalho com carteira assinada. O setor de serviços liderou com 136 mil novas vagas, seguido pelo comércio com 48 mil. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Cotati, criticou a decisão do governo. Segundo ele, a medida é injusta e prejudica especialmente os pequenos negócios. Abre aspas. Quem pagará essa conta do aumento do IOF? O empresário, principalmente o da pequena e média empresa, que mais depende de crédito, o trabalhador, o consumidor. Em outras palavras, o Brasil real. Fecha aspas. Já o economista-chefe da análise econômica, André Galhardo, reconhece que o impacto financeiro da medida existe, mas aponta um outro problema, a mensagem negativa que o aumento do imposto transmite. Apesar dos números positivos das contas públicas registrados ao longo dos últimos meses, esse IOF foi inoportuno não apenas em relação ao impacto financeiro que trará para as empresas e para os consumidores, mas sugere que o governo possa enfrentar dificuldades para cumprir as metas estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal, sobretudo a partir do ano de 2027. No acumulado do ano, de janeiro a abril, os setores de comércio e serviços já abriram 541 mil postos de trabalho formais, mostrando sua importância para a economia brasileira e também o potencial risco de desaceleração, caso o custo do crédito aumente. Jornal em Notícia. Ministros e ministras de cultura dos países membros do BRICS assinaram a Declaração de Brasília durante a 10ª reunião ministerial da cultura do bloco na capital do Brasil. O documento consolida os compromissos com a cultura para o desenvolvimento sustentável, inclusão, inovação e protagonismo internacional, como destaca a ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes. O Brasil abre suas portas para fortalecer a cooperação internacional, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. Estamos empenhados em consolidar as conquistas realizadas e avançarmos em nossos esforços e compromissos coletivos de desenvolvimento e cooperação. As autoridades afirmam que as propostas da declaração vão beneficiar as populações dos países membros. O texto contém o apoio dos países em conectar cultura, economia criativa e novas tecnologias para que todos tenham direito de forma igualitária. O evento tem o Brasil como país anfitrião desta edição. O BRICS é um agrupamento formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. É o tema central das agendas. O texto da Declaração de Brasília é um marco na articulação de políticas culturais multilaterais. O documento final da reunião de ministros e ministras da cultura inclui iniciativas sobre inteligência artificial, desenvolvimento sustentável, propõe a criação da plataforma de economia criativa e articula a agenda cultural estratégica no BRICS. Esta é uma realização do Ministério da Cultura e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Para mais informações, acesse www.gov.br. Jornal em Notícia. O porto de Itajaí, em Santa Catarina, passará a ser administrado por uma companhia docas própria, que deverá ser criada por meio de uma medida provisória. O anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A declaração do chefe da pasta foi dada durante evento que tratou da retomada das operações na sede do complexo portuário. Segundo Costa Filho, o terminal também vai contar com um plano de investimentos públicos no valor de R$844 milhões. Os recursos serão utilizados em projetos de modernização, melhorias na segurança, eficiência logística e ampliação da capacidade portuária. Nós vamos fazer aqui em Itajaí o maior volume de investimentos da história do porto. Podem escrever, nesses próximos 5 anos serão mais de 8 bilhões de investimentos aqui no porto de Itajaí. Investimentos públicos serão 800 milhões de reais, que vai ajudar o setor produtivo e a nós trazermos navios ainda maiores. Jornal em Notícia. Em um gesto simbólico que marca o início de uma nova era para o sertão pernambucano, a chegada da água transforma a vida de pessoas como Dona Maria Bem-vinda Salmento. Moradora do sítio Formiga, no município de Salgueiro, em Pernambuco, ela se tornou a primeira pessoa física a assinar o contrato para a captação de água bruta do projeto de transposição do Rio São Francisco.
Plantei meu milho todo no dia de São José, tendo fé na providência de colher de a granel. Mas eu pensava assim na água, né? A canção de fé de Dona Maria lembra a época em que rezava pela água. Era uma vida sofrida. A água, a gente tirava água na cacimba, fazia aquela cacimba e fazia um pocinho ali para dar água, sabe? E a gente ficava apanhando. A gente vê o gado morrendo de sede, de tudo, os peixes, tanta coisa que a gente via, né? Aí eu disse, e agora? Não fazia. Hoje a gente olha assim o canal, eu disse, meu Deus, para que serve esse canal? Mas hoje nós temos água, graças a Deus, porque eu fui a primeira pessoa contemplada aqui de sertão pernambucano. O projeto de transposição leva a água do Rio São Francisco às regiões semiáridas do Nordeste, garantindo o abastecimento para o consumo humano, industrial e agrícola. É a maior obra de segurança hídrica da América Latina. Ela contempla 4 estados, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, beneficiando 12 milhões de pessoas. A assinatura do contrato de Dona Maria representou a concretização de um sonho pessoal, mas também a esperança de muitas famílias. As principais informações. Jornal é Notícia. O ministro Alexandre de Moraes repreendeu Antônio Lourenço, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, por meio de declarações dadas como testemunha de defesa de Anderson Torre na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Lourenço afirmou nunca ter ouvido menções de golpes e negou a hipótese de ter sido cogitada, o que levou Moraes a intervir e pedir mais objetividade nas respostas, resultando que a opinião pessoal da testemunha era irrelevante para o processo. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Brasil contratou a empresa Network com experiência em eventos internacionais de grande porte para ser a plataforma oficial de hospedagem da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP30, que será realizada em novembro deste ano em Belém, no Pará. A empresa já atuou em edições anteriores da COP em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e em Baku, no Azerbaijão. A contratação é para facilitar o acesso dos participantes a informações sobre a oferta de hospedagem durante o evento. A plataforma reunirá, em um só ambiente digital, os leitos disponíveis em hotéis e imóveis particulares na capital paraense e também ligará as reservas de navios. A ferramenta permitirá que os participantes consultem opções, comparem preços e localizações e façam reservas com segurança e praticidade. A liberação do serviço está condicionada à conclusão do processo de inventário da capacidade de hospedagem da cidade. O levantamento acontece em parceria com governos locais e o setor de turismo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o acerto da CBF com Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira segue gerando polêmica e provocou um bate-boca entre Vanderlei Luxemburgo e Casagrande no programa Galvão e Amigos. Luxemburgo criticou a escolha de um estrangeiro, alegando que a imprensa desvalorizou técnicos brasileiros como ele, Felipão e Dunga. Já Casagrande rebateu, dizendo que os treinadores nacionais tiveram sua chance e fracassaram, citando os maus resultados recentes com Fernando Diniz e Dorival Júnior. Luxemburgo elevou o tom e acusou o país de complexo de vira-lata, afirmando que os profissionais de fora são supervalorizados. Casagrande discordou, lembrando que é o primeiro estrangeiro a assumir a seleção e que a escolha é reflexo de resultados ruins
com técnicos locais. Enquanto a discussão esquenta fora de campo, Ancelotti já observa de perto o futebol brasileiro. Esteve no Newton Santos para Botafogo e Universidade do Chile e no Maracanã para Flamengo e Deportivo Táchira, né? O Ancelotti tá de olho nos jogadores brasileiros aí, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais um bloco do nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades e materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção. Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender com tanta
24-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Atenção você que tem uma empresa ou é MEI. No mundo dos negócios online, cada segundo importa. Quando um cliente em potencial demonstra interesse e fornece seu contato, o tempo de resposta é decisivo. Estudos indicam que responder nos primeiros 5 minutos aumenta em até 21 vezes as chances de conversão em comparação com respostas após 30 minutos. Se a empresa demora mais de 10 minutos, a chance de fechar negócio cai 4 vezes. Uma pesquisa da HubSpot reforça essa ideia. 78% dos consumidores compram da empresa que responde primeiro. Isso mostra como a agilidade no atendimento pode não só garantir a venda, mas também destacar a empresa no mercado. Mostrar prontidão é mostrar comprometimento com o cliente. Segundo Alberto Filho, CEO da Polidigital, investir em automação pode ser o diferencial. Mensagens automáticas garantem resposta imediata e o uso de softwares para monitorar leads em tempo real permite priorizar os contatos mais promissores. Além disso, treinar bem a equipe garante agilidade sem perder a qualidade do atendimento. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Sérgio Conceição não é mais o técnico do Milan, viu? O clube anunciou oficialmente sua saída, agradecendo ao português e sua comissão técnica pelo trabalho desde dezembro de 2024. Durante 31 jogos, Conceição somou 16 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, conquistando a Supercopa da Itália. No entanto, não conseguiu classificar o time para as competições europeias e perdeu a final da Copa da Itália para o Bologna, encerrando a temporada apenas na 8ª colocação da Série A. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, o Milan já acertou com Massimiliano Allegri como novo treinador. O italiano retorna ao clube após uma década com um contrato de 3 anos e salário anual de 5 milhões de euros. Mais bônus. Allegri, que estava sem clube desde a sua saída da Juventus, tem história com o Milan, onde foi campeão da Série A em 2011 e venceu a Supercopa da Itália em 2012. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora vamos para o Brasil 61, notícias com credibilidade. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre alergia alimentar. O médico imunologista e alergista Dr. Marcelo Aum nos fala sobre a alergia alimentar e os sintomas na pele. Olá, ouvintes. Você sabia que uma pessoa com alergia alimentar pode apresentar uma variedade de sintomas na pele, na respiração, no sistema intestinal e até mesmo na circulação? O grande problema é que milhares de doenças podem causar sintomas nessas áreas, o que pode confundir o diagnóstico de alergia alimentar. Por isso, é fundamental prestar atenção aos sinais que o seu corpo está dando após a ingestão de alimentos. Se depois de comer você notar vermelhidão na pele, inchaço nos olhos ou no rosto, é importante considerar a possibilidade de alergia alimentar. A pele é o órgão mais afetado nas alergias alimentares, manifestando-se frequentemente como urticária ou angioedema. A urticária se apresenta como placas avermelhadas e elevadas na pele que desaparecem em algumas horas. Já o angioedema é caracterizado por um inchaço deformante, especialmente no rosto.
Se você suspeita de alergia alimentar, preste atenção se os sintomas aparecem logo após a ingestão do alimento e se são recorrentes. Essas informações serão importantes para um diagnóstico preciso. Caso tenha dúvidas, procure um médico alergista. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. A migração das operações de rádio de AM para FM poderá ser facilitada a partir de um projeto de lei aprovado pela Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. A proposta permite que a outorga do serviço de rádio seja paga com espaços publicitários para o poder público, quando for decorrente da migração do serviço de AM para FM. O texto altera a lei que regulamenta as promoções comerciais de 1971. O deputado Davi Soares, do União de São Paulo, relator da proposta, apresentou parecer favorável ao projeto apresentado pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. Para o relator, o projeto dá uma solução que garante às emissoras AM realizarem uma transição viável do ponto de vista econômico, sem ter que competir diretamente com as emissoras FM em captação de publicidade apenas para quitar essa dívida. Ele explicou que o governo ofereceu a possibilidade de aproximadamente 1.700 rádios AM migrarem para a chamada faixa de FM estendida a partir do pagamento de preço público de adaptação das outorgas em 2013 por meio do decreto número 8.139 de 2013. O relator destacou na justificativa do parecer que houve a fixação dos valores em diversas categorias. Ele explicou que, para cidades com população acima de 7 milhões de habitantes e uma potência superior a 100 kW, o preço da adaptação é acima dos 4 milhões de reais. Já para estações de até meio kW, localizadas em cidades com até 10 mil habitantes, o pagamento é inferior a 10 mil reais. Mesmo comparando os valores, o parlamentar avalia que as quantias são muito altas. Para o relator, deputado Davi Soares, a ação de disponibilizar espaços publicitários para campanhas de governo nessas rádios se tornará uma contraprestação que irá viabilizar as iniciativas tanto do ponto de vista econômico como também de interesse público, já que o governo federal realiza diversas campanhas como de vacinação. A proposta será analisada em caráter conclusivo, ou seja, não precisará passar pelo plenário e será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Para virar lei, o projeto tem que ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal. Reportagem Zika e chikungunya são doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. E é muito importante reconhecer os sinais e buscar atendimento médico logo nos primeiros sintomas dessas 3 arboviroses. Na chikungunya, a febre começa de forma súbita, acompanhada de dores fortes nas articulações, especialmente nas mãos e nos pés. Essas dores podem durar semanas ou até anos. Já a zika costuma apresentar febre mais baixa, manchas vermelhas na pele, com coceira e olhos vermelhos sem secreção. Em gestantes, a infecção pode trazer complicações para o bebê. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, orienta sobre quando procurar a unidade de saúde. Mesmo nos períodos de baixa transmissão, sempre a população que está com febre, dor no corpo, dor nas articulações, procura a unidade básica de saúde, porque sempre é importante pensar que pode ser um caso de dengue, de chikungunya ou de zika vírus, e a conduta é sempre indicada. E atenção à automedicação. Não tomar remédio por conta própria é outra dica importante das autoridades de saúde para as pessoas que estiverem com sintomas de zika e chikungunya. Tomar remédio por conta própria pode, na verdade, atrapalhar a recuperação do paciente. O secretário Fabiano Geraldo faz um alerta.
Por isso que a gente insiste que dengue, chikungunya, elas não são doenças que a pessoa pode se automedicar. É muito importante que ela procure a unidade básica de saúde aos primeiros sintomas. O Ministério da Saúde reforça: não espere os sintomas da zika, chikungunya e dengue piorarem. Identifique os sinais. Não tome remédios por conta própria e procure o serviço de saúde mais próximo. Para mais informações sobre dengue, zika e chikungunya, acesse gov.br/mosquito ou ligue para o Ouve SUS no número 136. Alguém com sarampo pode passar a doença para 90% das pessoas próximas caso elas não estejam vacinadas. E se engana quem pensa que é só mais uma virose como tantas outras. Além de altamente contagioso, o sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. Em 2019, o Brasil recuperou a certificação de país livre do vírus do sarampo. O desafio agora é manter esse título. Após a confirmação de casos de sarampo no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde anunciou um reforço da vacinação no estado para bloquear o vírus. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, explica que o Rio recebe muitos estrangeiros, o que favorece a circulação do sarampo. O desafio no Rio de Janeiro é muito maior. Então a gente está tendo que fazer uma série de ações de busca ativa e vacinação, e o Estado tem sido um parceiro enorme, os municípios têm sido muito colaborativos nessa atividade, e a gente certamente vai aproveitar todas essas ações para ampliar a cobertura vacinal de tríplice viral no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. A proteção contra o sarampo vem da vacina tríplice viral, aplicada em crianças de 12 meses a 4 anos de idade. O imunizante também oferece proteção contra a cachumba e a rubéola. Após o sucesso das campanhas de vacinação, o Brasil não teve mais casos de rubéola surgidos aqui desde 2009. A infecção preocupa na gravidez, porque causa complicações para a mãe, como o aborto, e para o bebê, como surdez e malformações cardíacas. Já a cachumba é mais comum em crianças no período escolar e em adolescentes. Geralmente, o paciente não tem complicações, mas em alguns casos raros pode levar a internações e até a morte. A cachumba já foi uma doença comum no Brasil, mas o número de casos caiu drasticamente após a vacina. A tríplice viral é oferecida em todos os postos de saúde para crianças de 12 meses a 4 anos de idade e é de graça. Participe da mobilização nacional pela vacinação contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Procure uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto e garanta imunização contra essas doenças. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil Meio. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, a previsão de pancadas de chuva em Sergipe e Alagoas, além do norte do Maranhão, leste e agreste do Rio Grande do Norte, Mata e Agreste da Paraíba, Borborema, Mata e Agreste de Pernambuco, região metropolitana do Recife, Nordeste e Sul da Bahia e também na região metropolitana de Salvador. Há possibilidade de chuva no norte do Piauí, noroeste e norte do Ceará, Jaguaribe, região metropolitana de Fortaleza e oeste do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas do Nordeste, o dia terá variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Maceió. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Teresina. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Para esta segunda-feira, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em Roraima, Amapá, Norte, Centro e Sudoeste do Amazonas, Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará. Há possibilidade de chuva no Vale do Juruá, no Acre. Tempo encoberto nas demais regiões do Norte.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Boa Vista e Palmas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Sete horas 45 minutos, 7h45, muito bom dia. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo esta manhã de segunda-feira, hoje dia 2 de junho, ano de 2025. Vamos com as informações do Jornal Tribuna do Norte. Da capital Natal para o mundo inteiro. STTU, 1 a cada 5 motociclistas em Natal circula sem habilitação. Por trás do barulho constante das motocicletas que cruzam as ruas de Natal, uma realidade preocupante tem chamado a atenção das autoridades de trânsito e da saúde pública. Dados recentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, STTU, revelam que 20% dos condutores de motocicletas abordados nas blitz deste mês circulam sem habilitação ou com documentação irregular, o que não só representa risco nas vias, mas também gera um impacto direto e crescente sobre os serviços hospitalares da capital e do Rio Grande do Norte. De acordo com Nilton Filho, secretário adjunto de Trânsito de Natal, nas fiscalizações realizadas em abril, 30% dos condutores abordados, ou seja, 297 motociclistas, representavam algum tipo de irregularidade, seja na documentação pessoal ou no veículo. Em maio, mês passado, portanto, esse percentual caiu para 20%, com 198 registros, indicando que muitos motoristas correram para se regularizar após o aumento da fiscalização. Em cada mês, aproximadamente 1.000 condutores passaram pelas fiscalizações. Operação Sossego. CPRE já removeu mais de 400 motos barulhentas na Grande Natal. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, intensificou o combate à poluição sonora no trânsito com a Operação Sossego, que resultou na remoção de 415 motocicletas com escapamentos irregulares somente nos 5 primeiros meses deste ano nas cidades de Natal e Parnamirim. As infrações mais recorrentes incluem a ausência de silenciadores, escapes furados, descargas livres, filtros removidos, entre outras alterações proibidas que provocam ruído excessivos e incomodam a população, especialmente em áreas residenciais. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicleta causando poluição sonora é infração de natureza grave, sujeita à aplicação de multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH do condutor, além da remoção do veículo ao pátio. A Operação Sossego segue em andamento e tem por objetivo garantir o bem-estar da população e o cumprimento da legislação de trânsito, reforçando o papel do CPRE na promoção de um trânsito mais seguro e silencioso. Prédio da antiga ASEM é demolido em Natal. O prédio onde funcionava a Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército, ASEM, localizado na zona leste de Natal, começou a ser demolido nesse final de semana. A estrutura estava desativada há anos e apresentava sinais de muito abandono. Ainda não há definição oficial sobre o futuro do terreno. Construído em 1963 e assinado pelo arquiteto Raimundo Costa Gomes, o clube foi por décadas um dos principais pontos de encontro da vida social, política e cultural da capital potiguar.
Nos últimos anos, porém, a estrutura estava completamente abandonada, com risco de desabamento e foco de denúncias sanitárias, principalmente pela água parada nas piscinas que preocupava moradores na região por causa do mosquito Aedes aegypti. O destino do imóvel vinha sendo motivo de disputa judicial entre os próprios associados da entidade. Sem manutenção e com a estrutura comprometida, a demolição foi autorizada e está sendo executada com acompanhamento técnico. Últimos dias de inscrição para o primeiro concurso do IDEMA finalizam na sexta-feira. As inscrições para o concurso público do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, realizado por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e organizado pelo Instituto AOCP, serão encerradas às 14 horas, horário de Brasília, da próxima sexta-feira, dia 6 de junho. Este será o primeiro concurso da história do órgão. São 180 vagas com remunerações de R$ 5.118,52 para profissionais de nível superior, destinadas aos cargos de analista ambiental com 113, fiscal ambiental 40 e analista administrativo 27, em várias áreas. Os interessados devem realizar a inscrição através do site www.institutoaocp.com.br. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora para a previsão do tempo para esta segunda-feira, hoje 2 de junho, ano de 2025. Vamos para a previsão do tempo aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. A previsão do tempo para hoje é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 68 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, 2 de junho, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24 e o pôr do sol será às 17 horas e 13 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 2h25 e a seguinte baixa-mar será às 15 horas e 4 minutos. A primeira pré-mar será daqui a pouco às 8h43 e a seguinte pré-mar às 21 horas e 27 minutos. Teremos 11 horas e 48 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 18 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Vamos falar aqui agora, esclarecer a dúvida da nossa ouvinte Natália. A Natália de Boa Vista recebeu cobrança por um serviço que ela nunca usou. Ela pergunta se pode recorrer. Com certeza, viu, Natália? Cobrança indevida dá direito à devolução em dobro. Tá lá no artigo 42 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Obrigado aí pela sua participação, minha amiga. E a gente vai esclarecendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes no Hora do Consumidor. Grande abraço! Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Qualidade de vida é aqui, no Viva Melhor, que já está no ar. Coração. Estamos longe dos olhos, mas dentro do coração. Aproveite a tecnologia e interaja com entes queridos e não deixe de buscar ajuda psicológica. O cuidado com a saúde mental é semelhante à saúde física. Precisamos cuidar todos os dias e quando não sabemos como fazê-lo, buscamos ajuda profissional. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia.
Você que está na sintonia com a gente, vem porque tem sempre informação importante para economizar. E aí, gente, como os avós podem investir no futuro dos netos? Vamos lá falar sobre isso hoje? Além do carinho e dos momentos especiais, existem maneiras incríveis de investir em um futuro brilhante para os netos. Primeiro, é a famosa educação financeira. Ensinar desde cedo a importância da economia, orçamento e investimento, proporcionando habilidades valiosas para toda a vida. Depois, contribuições financeiras. Considere dentro das possibilidades de vocês ajudar com contribuições para fundos de investimento, previdência ou até uma carteira de investimentos em nome dos netos, criando uma reserva para metas futuras. E para encerrar, desenvolvimento de talentos. Apoiar os talentos e interesses dos netos, investindo em aulas de música, arte, esporte e outras atividades também. Sempre tem dicas para você, viu? Dicas financeiras aqui na nossa programação. Dicas de economia. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, ouvintes do Jornal da Maricampo. Você que está ligado, você que está conectado nesta segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Estamos chegando aqui no melhor jornal do estado do Rio Grande do Norte, o Jornal da Maricampo, para destacarmos o futebol do estado do Rio Grande do Norte. Final de semana de vitórias, empates e derrotas para o nosso futebol. Inicialmente vamos começar pelo ABC. O ABC jogando no último sábado lá no estádio Frasqueirão pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Não passou de um empate diante do Náutico Capibaribe do Recife. A equipe alvinegra empatou em 0-0. A equipe pernambucana do Náutico, a partir dos 3 minutos do primeiro tempo, exatamente, 3 minutos do primeiro tempo, teve o jogador expulso, o volante Auremi, e jogou o tempo inteiro com o jogador a menos. Porém, o ABC não conseguiu aproveitar a vantagem numérica dentro das 4 linhas e não fez o gol da vitória. Vitória esta que daria os 3 pontos para a equipe alvinegra na tábua de colocação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Após a partida, a torcida ficou bastante revoltada com os jogadores, a diretoria e também com o técnico Evaristo Pisa. O público presente ao estádio Frasqueirão foi de 5.713 espectadores. Até o final da formatação deste boletim, o técnico Evaristo Pisa ainda não foi demitido do comando técnico da equipe alvinegra. Porém, existe a possibilidade de que a diretoria alvinegra mude o comando técnico do time no decorrer desta semana. Qualquer informação nós traremos aqui no Jornal da Maricampo ou na programação da nossa Rádio Maricampo. Então, no último sábado, ABC 0, Náutico Capibaribe 0 pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi o 6º empate da equipe do ABC na competição, obtendo apenas uma vitória, vitória esta conseguida fora de casa, diante da equipe do Brusque, e uma derrota. Perdeu para o Ituano aqui no Frasqueirão por 3-2. Com este empate, o ABC agora soma 9 pontos na tábua de classificação da Série C e permanece na parte de baixo da tabela da competição. Agora vamos falar da Série D. Vamos começar pelo Santa Cruz de Natal. Santa Cruz de Natal foi jogar lá na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, e perdeu para o Horizonte por 4-2. Exatamente, 4-2. Com esta vitória, a equipe norte-riograndense permaneceu com 7 pontos na tábua de colocação do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro e não melhorou o seu posicionamento em relação às equipes que estão à sua frente. Já o Horizonte, que tinha 4 pontos, agora soma 7 pontos, encostou no Santa Cruz e deixou a lanterna, passando a mesma para o Souza da Paraíba. Na próxima semana, o jogo da volta acontecerá lá na cidade de Goianinha, no estádio Nazarenão, envolvendo Santa Cruz de Natal e Horizonte. E o América jogando no estádio Arena das Dunas, bateu o Souza pelo placar de 2-0. Marcaram os gols da equipe americana, Souza no primeiro tempo, cobrando pênalti, e o atacante Salatiel na segunda etapa. A equipe americana jogou muito bem no primeiro tempo,
porém na etapa complementar perdeu o domínio da partida e a equipe paraibana fez uma pressão, mas não conseguiu empatar a partida. E Salatiel, numa grande jogada, conseguiu fazer o gol da vitória do América, vitória esta por 2-0. Com esta vitória, a equipe americana agora soma 13 pontos na tábua de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, permanecendo na segunda colocação, dentro do G4. G4 estes que darão a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A torcida americana compareceu em grande escala. 7.260 espectadores tiveram no estádio Arena das Dunas, proporcionando uma renda muito boa para os cofres americanos. Na próxima quarta-feira, o América fará o jogo da volta, desta vez lá na cidade de Souza, no interior da Paraíba, diante da própria equipe do Souza. Lembrando que o América agora tem 13 pontos ganhos, continua na segunda colocação do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos aos demais resultados do Grupo A3 da Série D. No sábado, jogando lá no estádio Amigão, o Central bateu 13 por 3-0. Resultado surpreendente. A equipe pernambucana do Central agora soma 13 pontos ganhos, com a mesma pontuação do América, mas perdendo critérios de desempate. Hoje, lá no estádio domingo, melhor dizendo, no estádio do Arruda, o Santa Cruz venceu o Ferroviário por 3-1. Agora a equipe Santa Cruz de Recife chegou aos 19 pontos na primeira colocação absoluta da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como já dissemos, em Horizonte, o Horizonte bateu o Santa Cruz Natal por 4-2 e no Arena das Dunas, o América bateu o Souza pelo placar de 2-0. Valeu, Marcílio Dantas, foram as informações nesta segunda-feira do futebol do estado do Rio Grande do Norte para o Jornal da Maricampo, o melhor jornal do raio do Norte Rio Grandense. Prometemos voltar amanhã trazendo tudinho mesmo do nosso futebol. Felipe Luiz, aquele que sabe o que diz, para o Jornal da Maricampo. Limitação sim, incapacidade jamais. Bom dia a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, pessoal da Esperança Usinagem, Alcedildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Serra Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Edson Dionísio, o Edson Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira, meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar de Malta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine,
o nosso superintendente, Mauro Silva, Josenildo Correia, Sebastião Mineiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também, nossa audiência, Moisés Gondim, Cátia Regiane, Denis Clay, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e à distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. Tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café do meu amigo Marcos Brito hoje vai ser um café dedicado a todos os ouvintes da Rádio Maricampo, e em especial o nosso amigo Guedes, Dona Gorete, Guter, Ricardo Fernandes e a Gi lá em Lajes Pintadas, tá certo? Cafézinho que o meu amigo Marcos Brito preparou hoje. Sabe o que é? Farofa d'água com carne assada. Eita, nós! O meu amigo Marcos Brito, uma certa vez, estava realmente experimentando aquela farofa d'água com carne assada, conversando com amigos, começou a se emocionar, sorriu bastante, que saiu até farofa d'água pelo nariz. Você lembra, meu amigo Marcos Brito? Mas tenha cuidado, viu? Farofa d'água pelo nariz, sorrindo mais não dá certo. Eita, nós! O bichinho. Farofa d'água pelo nariz. Mas falar de farofa d'água é uma delícia, viu, Marcos? Farofa d'água com carne assada é uma delícia e recomendando. Agora, cuidado para não se emocionar e sorrir muito agora, tá? Vai que você sorri, sai farofa nova pelo zóio da venta, como diz o outro, né? Ele tem que ver, não tem zóio, né? Tem os buracos lá dentro. Eita, Marcos Brito! Valeu, Marcão! Forte abraço. Essa turma não deixa você quer. No pensamento do dia desta segunda-feira, diz o seguinte: um dia de cada vez, com Deus em todos eles, que a fé seja nossa esperança e seja constante na vida de cada um, que a paz de Deus reine em nossos corações, hoje e sempre. Forte abraço a todos e amanhã, terça-feira, dia 3 de junho, estaremos de volta em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3233-2881. Alegria Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Piú, Parnamirim.